A minha impressão, cara, eu tenho quase certeza disso, que o tiro certeiro para o Braz é o Jorge Jesus. Na cabeça dele, ele tem que trazer o Jorge Jesus de volta, porque unanimidade na torcida, né? Por mais que um ou outro aí ache que é difícil repetir aquilo, eu acho também, é difícil repetir 2019, mas eu acho que na cabeça do Braz ele tem que trazer o Jorge Jesus, ele tem que ir lá, ele tem que tentar convencer, ele tem que fazer a proposta. Então, o número 1 dele é o Jorge Jesus, porque é o mais fácil, para ele é mais fácil, é o acerto. Ninguém vai ficar contra ele. Porra, não era para trazer o Jorge Jesus, não era para trazer o Mister? Claro que era. Então, eu acho, na minha cabeça, e pensando como o Marcos Braz, ele quer o Jorge Jesus e a primeira opção é o Mister. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Para ele seria o tiro certeiro, a chance de acertar. Se der errado, ele vai tirar o dele da reta também. Fala, olha, eu trouxe, todo mundo está pedindo Jorge Jesus, a gente trouxe ele de volta. Vai funcionar, tá, galera? Só estou numa hipótese aqui, pensando numa hipótese. Mas tem outras opções. Né? Questão de multa, eu não sei se o Flamengo, até que ponto o Flamengo pode pagar, ou está levando em consideração pagar alguma multa para trazer treinador. De fato, que no final do ano, os treinadores mais capacitados, a maioria está em contrato, e o contrato só termina ou no final da temporada, né, ou sabe-se lá quando, porque depende, né, cada contrato tem um prazo, mas não deve esperar, não tem que esperar. Acho que o prazo máximo para o Flamengo seria um dia antes ali, até um pouquinho antes da reapresentação dos jogadores, né, nas férias. Dia 10 de janeiro. Esse é o prazo máximo ali eu acho que ainda vai se estender um pouquinho, porque eu tenho certeza que o Marcos Braz está esperando o Mister, está esperando esses jogos aí contra o Porto, né, pela Taça de Portugal e pelo Campeonato Português, para ver se a coisa complica um pouco para o lado do Mister e do Benfica, e ele consegue convencer o Jorge Jesus a voltar. Vamos ver, né, Marquinhos? Eu estou ansioso e a gente nem se fala muito de reforço, né? A gente fala tanto do treinador, né, que a gente esquece dos reforços e das coisas das possibilidades aí de mercado que o Flamengo tem aí para o ano que vem. Eu estou muito ansioso e eu acho que também não pode errar, como você disse. O Flamengo não pode mais errar, tem que dar um tiro certeiro. Acredito sim num técnico estrangeiro, se não for português, pode ser um sul-americano, tem excelentes técnicos sul-americanos, mas eu acho que a bola da vez é um técnico português, se não for o Mister, um Carvalhal da vida, um Vitor Pereira, esse Paulo Souza, que os números não me agradaram, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. A grande realidade é que no mercado europeu, o Flamengo é sim esse novato, né, tentando contar com a sorte, porque o Flamengo não tem o caminhão de dinheiro que outros clubes europeus têm para fazer contratações. O Jorge Jesus foi uma tacada de sorte. O Jorge Jesus de 2019 foi uma tacada de sorte. Oportunidade de mercado que deu muito certo. Essa é a grande verdade. O Flamengo no mercado europeu, depois que nós atingimos outro patamar, é um novato nessa mesa de cassino. Não nos enganemos, é a realidade. E quanto mais o Flamengo estiver nesse mercado, mais ele será conhecido. Em tese, se essa saúde financeira continuar acontecendo ano após ano, o dinheiro para se apostar será maior, as contratações, em tese, poderão ser até melhores, mas hoje a realidade do Flamengo no mercado europeu é essa. E quando você é um novato e não tem um caminhão de euros para poder investir, você tem que contar com a sorte e esperar a oportunidade. É por isso que se nós decidimos entrar nesse mercado tão poderoso para poucos, e o Flamengo não está entre esses poucos poderosos clubes a nível europeu, eu falo de Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, estou falando desses clubes. O Flamengo, óbvio que não está no meio desses clubes, principalmente financeiramente falando, óbvio. O Flamengo tem que contar com a sorte. E eu entendo que essas reuniões, como eu falei ontem, né, até chegou-se a dizer que o Flamengo nem conversaria com o Rui Vitória. Né, e eu já achava que essa conversa deveria acontecer de qualquer forma. Nem que fosse para o Flamengo terminar a reunião e falar assim, ó, esse eu não quero para mim. Ou seja, quando eu disse ontem, uma reunião satisfatória, não é a que tem um desfecho positivo. Se tiver, ótimo. Mas quando ela tem um desfecho, no mínimo, sem dúvidas, ou seja, esse serve, deixa ele aqui no bolo, vamos continuar
pensando nesse cara. Opa, esse aqui não serve. Ou seja, pode-se dizer que a reunião teve sim um final satisfatório, porque você também deixou de contar com aquele, porque aquele você já viu que não tem perfil para assumir o cargo. Então, meus amigos, eu estou doido para essa novela acabar, como todos vocês, e falo dos meus colegas de bancada e galera do chat. Todos nós estamos doidos para essa novela acabar. Mas, repito, no momento em que você entra num novo mercado, você tem que contar com vários quesitos. Um deles é a sorte, já que você não tem um caminhão de dinheiro, principalmente quando a gente bota esse dinheiro em euros. O Flamengo não tem. Então, vai precisar contar um pouquinho com a sorte, vai precisar ter essas conversas para dar o tiro certeiro, que é o que a gente exatamente espera. Muito mais do que dar o tiro, é acertar para derrubar. Ou seja, tem que ser um tiro certeiro, porque a gente não pode mais errar como erramos nos 2 últimos anos. Coisas que eu achei muito pertinentes, que a gente conseguiu tirar do Pedro Sepúlveda, e é importante a todos vocês que estão seguindo a gente aqui, acompanhando a gente nos canais simultaneamente, é que, surpreendente, ele confirmou que o Bruno Spindel estaria com a esposa dele em Portugal. Que a ideia é voltar para o Brasil entre 22 e 23, mas que, de repente, eles possam alongar isso e, inclusive, passar o Natal em terras portuguesas. Outra situação, Carlos Carvalhal, que era um dos treinadores mais badalados aqui para ser o comandante do Flamengo 2022, perdeu muita força. Segundo o Pedro Sepúlveda, Carlos Carvalhal tem essa multa contratual com o Braga. O presidente do Braga parece que agora mudou um pouco o discurso e apertou um pouco o cerco. Não pretende facilitar a saída de Carvalhal. Além disso, o Carvalhal tem contrato, assim como o Jorge Jesus, no meio de 2022, com a equipe do Braga. E a situação é que, se o Flamengo tiver que fazer algum tipo de esforço contratual, será com o Jorge Jesus, e não o Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal tem muito mais interesse de vir para o Flamengo do que o Flamengo a percepção de que é o nome correto, é o melhor nome. O nome de Carlos Carvalhal é muito mais oferecido e sugerido pelo Bruno Macedo, do qual o Flamengo tem um ótimo relacionamento. E além do Carlos Carvalhal também só não está atrás de Rui Vitória, porque a gente falou aqui também, que não participaria da reunião, e sim seu staff participaria, não foi tão favorável a reunião com o Rui Vitória em relação ao Paulo Souza, por exemplo. Então, o Carlos Carvalhal só está à frente de Rui Vitória, porque tem essa multa contratual, o Flamengo não vai fazer pagamentos por multa contratual, o presidente do Braga mudou um pouco o discurso, e também com o surgimento de Vitor Pereira disponível no mercado, com a demissão junto ao Fenerbahçe. Ou seja, Vitor Pereira está livre, não existiria nenhum tipo de cláusula contratual que poderia impedir de Vitor Pereira ser o novo comandante do Flamengo. Inclusive, na opinião de Pedro Sepúlveda, ele acha que o mais forte, o mais provável é Jorge Jesus e que Vitor Pereira ganha muita força e, por isso, foi o motivo da reunião de ontem à noite no hotel de luxo em Lisboa entre Marcos Braz, Bruno Spindel e Bruno Macedo. Vitor Pereira e Jorge Jesus são praticamente hoje as duas opções mais fortes para ser o novo comandante do Flamengo para 2022. Essa é a informação, Marquinhos, Bruno Vilafranca, Felipe e todos vocês que estão assistindo a gente. Então, fiquem atentos. Então a gente pode, Júlio. Oi? A gente pode ter mais informações em instantes. A gente está apurando aí. E a gente pode analisar da seguinte situação. Se já teve uma reunião ontem, né? E hoje vai estar tendo essa reunião agora com outras pessoas, o desfecho pode estar próximo. Mesmo que o desfecho seja, vamos aguardar o Jorge Jesus, porque se eles falarem que vão aguardar, é porque Jorge Jesus disse sim para ele e vai aguardar. Mas eu não vejo o Vitor Pereira com um nome ruim, não. Eu gosto muito do Vitor Pereira. Eu gosto Pereira também. Com muita força, Marquinhos, Felipe. Gosto muito. A partir do momento, né, Júlio, que ele é demitido e fica livre no mercado, é uma baita oportunidade, assim, porque você... E assim, tem que ver o lado do treinador também, né? Ele já vê que os treinadores portugueses fazem sucesso no Brasil, vê que o mercado está se abrindo, vê o tamanho do Flamengo, o patamar que o Flamengo está, né? E isso tudo pode agradar de certa maneira. Que na verdade, Felipe, isso aí que você está falando, quando o Jonas Stelman faz uma entrevista no aeroporto, na ida de Marcos Braz para Portugal, em relação à pergunta de jogador, que ele fala que o Flamengo está sempre atento ao mercado e sujeito a oportunidades do mercado, isso também pode ser acreditado em relação ao Vitor Pereira, que é um treinador que foi sondado, ventilado o nome dele aqui, ainda quando ele estava empregado no Fenerbahçe. Agora que não está mais, é isso aí que você falou. O Flamengo vai entender se também tem um desejo do treinador vir para o Flamengo.
O Paulo Fonseca, por exemplo, deixou claro que quer continuar no futebol europeu. Esse não teve nem negociação e nem conversa, porque o próprio treinador entende que o momento dele é continuar na Europa ou dirigir uma equipe, uma seleção. Ou seja, não teve flerte nem conversa com o Paulo Fonseca. Vou só depois passar aqui para o Marquinhos ler os seus últimos superchats e depois passar para você o seguinte. Por isso, Vitor Pereira ultrapassa Carlos Carvalhal em possibilidade. E essa reunião de ontem foi para entender justamente isso que você falou, Felipe. Será que ele quer vir? Quanto vai ser o contrato? Tempo de contrato, valores? Por isso, essa reunião de Bruno Macedo, Bruno Spindler e Marcos Braz para fazer esse intercâmbio com o Juliano Bertolucci, que também representa Vitor Pereira. Então, essa é a informação. Beleza. Que não vai acontecer, né? Essa acomodação do elenco, porque são técnicos, como o Marquinhos falou, tem que estar presente dentro de campo pela meritocracia. Se estiver correspondendo no treino, treinando com vontade, mostrando que quer ser titular, e ao mesmo tempo estiver correspondendo, que é o que vale de verdade, é dentro de campo no jogo oficial. Então, isso não vai acontecer. Essa acomodação de que eu sou sempre titular, independente de estar bem ou não, essa parçaria, vamos colocar assim, que é essa questão de parça, né, que tem muito dentro do Flamengo, se tiver um técnico com uma dessas opções que o Marquinhos falou, isso vai ficar totalmente fora de cogitação. O que, de uma certa forma, eu percebo que tem intriga entre o lado A e o lado B do Flamengo justamente por esse motivo. Porque eles estão num conforto que sabe que se chegar um técnico de pulso firme, como o JJ novamente, como o próprio Carvalhal, como o Vitor Pereira, a diretoria vai ficar de fora de alguns palpites que, na minha opinião, já tinha que estar de fora há muito tempo. Não é do escalão, não é da pauta deles, não tem nada a ver com eles estarem por dentro sobre quem o treinador vai escalar ou não, sobre quem está bem dentro do treino ou não, só para satisfazer um empresário. Não é assim que deve acontecer. E o Flamengo tem se tornado uma bagunça por esse motivo. Então, o treinador que chegar, como o Marquinhos falou, dentro dessas opções, são treinadores de pulso firme. Agora, se não tiver respaldo da diretoria, né, Marquinhos, pode ser o cara mais coerente possível. Vai acabar sendo queimado, não só pela questão de torcida, mas pelo fato dentro internamente mesmo. Isso é o que me preocupa, porque eles vão querer impor uma coisa que, na minha opinião, é correta, mas a diretoria do Flamengo está num conflito interno que você vê que isso, querendo ou não, acaba com a própria instituição, que é a nossa, que a gente torce.